Tá sem o som, pessoal. Bota a vinheta mais uma vez, por favor. Vamos lá? Vamos começar? Podemos, Vitor? Podemos, sim. Então, vamos lá. Você bota a imagem para a gente? Aline do Cremerge, eu não consigo não aqui, doutor. Tá, tranquilo. Tá todo mundo me vendo, correto? Sim. Correto. Então, boa noite a todos. Para quem está pela primeira vez na nossa sessão conjunta, eu sou André Maciel, diretor da seção de cirurgia oncológica do Grupo Central do CBC. E nós, há 2 anos, organizamos essas sessões conjuntas, na verdade, há 2 anos e meio, né, desde 2019. E essa é a última sessão de 2021 e ela é uma sessão muito especial, porque teria ocorrido como primeira sessão de 2020, e na semana dessa sessão, que já tinha um público de mais de 100 inscritos, ocorreu a deflagração do lockdown pela pandemia. Então, se nós não pudermos iniciar 2020 com essa sessão especial, a gente encerra 2021 com esse tema que é muito interessante, transcende a questão estritamente técnica da cirurgia e aborda a plenitude do ser humano. Hoje nós teremos o Dr. Paulo Frutuoso, que é emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, a doutora Simone Garruti, que é paliativista da unidade 4 do INCA, unidade de cuidados paliativos, doutora Cláudia Barata, que durante muito tempo foi cirurgiã dessa unidade de cuidados paliativos, e hoje é cirurgião oncológico do Hospital Salgado Filho, e o doutor Antônio Marcos Tossoli, é professor da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Então, eu dou a palavra ao doutor Paulo para fazer seu breve início e dar início às palestras. Boa noite a todos. Extremamente honrado, feliz com a participação nossa nesse evento tão importante. Parabéns ao Antônio, parabéns à Simone, parabéns ao Cláudio, parabéns ao André. Temos certeza de que elucidações muito importantes serão trazidas
a todos os colegas que estiverem nos acompanhando, principalmente os jovens. Principalmente os jovens. Vamos dar sequência, então. A doutora Simone Garruti, a primeira palestra, falando dos princípios do cuidados paliativos em oncologia. Boa noite a todos. É uma honra estar presente na sessão do CBC, né? Um colégio, apesar de clínica, né? Me sinto bem-vinda na casa. Afinal de contas, todos somos médicos e queremos sempre crescer e aperfeiçoar cada vez mais em prol dos nossos pacientes. Antes de pensar em princípios, a ideia é definir cuidado paliativo. Essa é a definição da OMS de 2018. Eu peguei a tradução que está no manual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que foi lançado esse ano. Então, cuidados paliativos é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes adultos e crianças e seus familiares que enfrentam problemas associados à doença com risco de vida, no nosso caso, o câncer. Previne e alivia o sofrimento por meio da identificação precoce, da avaliação e do tratamento correto da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Cuidados paliativos, ele tem foco na controle de sintomas e qualidade de vida. E eu destaco a palavra precoce, né? A ideia é que tudo caminhe junto. Esse é um modelo de distribuição do curso do cuidado antigo, né? Onde no primeiro momento, no início aqui na abscissa seria o diagnóstico da doença que ameaçaria a vida, no caso câncer. No primeiro momento seria feito exclusivamente um tratamento agressivo, um tratamento curativo. Em algum momento, quando esse tratamento, houvesse falha desse tratamento, não resposta, iria para uma fase de cuidado paliativo ou de hóspice. E esse é o modelo que a gente não quer, que cada vez mais a gente luta contra ele, exatamente porque tem uma ruptura. O modelo que se quer é esse daqui, onde desde o diagnóstico, na hora que teve uma suspeita, que se pegou o resultado de um câncer, que tenha em paralelo ao tratamento curativo, ao tratamento modificador de doença, que tenha também o controle de sintoma, também o paliativismo, cuidado paliativo trabalhando junto. É óbvio que no início do tratamento, a quantidade, a proporção, a bagagem do tratamento modificador de doença, ele vai ser muito maior. E à medida que a doença vai caminhando em não tendo êxito, em sendo refratário ao tratamento, o tratamento curativo ele vai reduzindo a sua quantidade, a sua intensidade de ação e o controle de sintomas vai acontecendo. E uma coisa super importante é que depois da morte, o paliativista continua cuidando dessa família. O nosso compromisso com o paciente acabou enquanto cuidado com aquela pessoa. Mas cuidado paliativo cuida de paciente e família. Então, faz parte do nosso cuidado ao paciente acolher e gerenciar da melhor forma possível esses familiares queridos que ficam lá. E eu destaco esse pedacinho aqui. Infelizmente, muitos colegas, sejam médicos, sejam não médicos, ainda olham para o paliativista como não aquele que age desde o início, que atua desde o início do diagnóstico, em todo o curso de uma doença que ameaça a vida. Mas ele faria muito mais lá no final, muito mais um cuidado de fim de vida, uma intervenção na fase final de vida, onde, deixando de lado toda essa parte do gráfico, toda essa área onde poderia ter tido ação e a gente não teve. Essa é uma revisão da Cochrane de 2017 e ele separa todos os estudos que avaliaram a diferença entre o tratamento usual, ou seja, sem o cuidado paliativo, comparando com o cuidado paliativo de início precoce. Esses losangos pretos, eles são a junção, né, o dado compilado, separado por tipo de estudo, por isso que tem 3, e em qualidade de vida, quando tem o cuidado paliativo precoce, praticamente todos os estudos, os autores dessa revisão, eles são muito categóricos em avisar que
que tem diferença. A intervenção do cuidado paliativo precoce, a melhora de qualidade de vida. Sobrevida parece que melhora, mas os autores descrevem como artigos diversos, que não é confiável, engloba a unidade. Intensidade de sintomas também, avaliando os dados compilados e os estudos isolados, há melhora uma redução da intensidade dos sintomas quando o cuidado paliativo precoce ele é instituído. E da mesma forma a depressão. É uma doença, uma comorbidade que fica com uma intensidade menor no cuidado paliativo precoce. Eu destaquei esse estudo que estava inserido na revisão do Cochrane, onde ele avaliou ao longo do tempo, é um estudo de coorte, onde ele avaliou, onde a intervenção foi a ação de cuidado paliativo precoce, que está a linha preta, contínua, e a linha tracejada azul é o tratamento usual, ou seja, sem cuidado paliativo. Ele comparou funcionalidade e intensidade de sintomas. E o que viu? Na funcionalidade, durante todo o curso de observação, que foram 13 meses, 12 meses de observação, né, a partir do zero, que é o início do estudo, o grupo de intervenção ele teve uma funcionalidade melhor do que no grupo sem o cuidado paliativo. E na intensidade de sintoma, essa é uma escala, o Edmonton, onde tem vários sintomas que se avalia de 0 a 10. 0 é sem sintoma, 10 é o máximo possível. A carga de sintomas, a intensidade desses sintomas, ela foi menor, sensivelmente menor, em quase todo o curso do acompanhamento nos pacientes que tiveram intervenção, ou seja, que receberam cuidado paliativo precoce. E aí eu trago dado de 2 outros artigos, comparando também essa fase mais precoce e uma fase mais tardia. Nesse daqui, os autores separam com prognóstico maior que 6 meses e menor que 6 meses. O maior que 6 meses são essas colunas cinzas e o menor que 6 meses, as colunas brancas. E eu destaco que todos os sintomas existem numa prevalência menor, mas eles também estão frequentes em pacientes com uma sobrevida maior. Ou seja, pacientes com mais que 6 meses de sobrevida, mais da metade dele, perto de 60%, tem fadiga. Ou seja, metade dos pacientes com 6 meses de sobrevida, ele já tem sintoma onde o paliativista poderia atuar e minimizar isso. Esse outro trabalho, ele compara paciente com câncer metastático e não metastático, comparando também a intensidade dos sintomas. O único sintoma onde teve uma diferença estatisticamente significativa foi náusea, que foi mais prevalente no paciente com câncer metastático. Todos os outros, um p-valor baixo, tirando fadiga, mas uma diferença pequena, mostrando que todos os outros sintomas, eles têm uma intensidade muito próximas no paciente com câncer localizado do câncer metastático. E quando integrar? Quando chamar o paliativista para integrar o cuidado, o manejo desse paciente? Esses autores, eles propõem três modelos. Um deles é a integração baseada no prognóstico. Então, pacientes com doença avançada, com expectativa pequena, segundo os guidelines, os protocolos das sociedades, das instituições, eles todos seriam encaminhados. Qual o problema disso e qual o risco? Ser um encaminhamento tardio. O paciente, até ele preencher aqueles critérios de doença avançada, de expectativa de vida curta, ele pode ter uma série de sintomas com intensidade grande e ser privado desse manejo. Uma outra forma, um outro modelo é guiado por necessidades. Então, paciente com sintoma físico, psíquico, intenso, sem controle, ele vai ser encaminhado. Esse modelo é legal porque ele atenderia as necessidades do paciente. Por outro lado, quais os problemas? Ele requer uma busca ativa regular para esse sintoma. E se o profissional que está fazendo essa busca, ele não é treinado nesse rastreio, ele pode não rastrear de forma adequada e o paciente não ter as necessidades atendidas como o modelo pregaria. E talvez o melhor mundo, a melhor forma seja uma interseção desses 2 modelos, que os autores descrevem como gatilhos, como trigger, né?
Então, paciente com doença avançada, com doença antividade, eu ligo a antena. Se ele tem um prognóstico reservado, eu ligo a antena. Se ele tem algum sintoma que não tenha controle, qualquer dos motivos já seria motivo para o paliativista integrar a equipe de cuidado. Esse é o modelo de oferecimento de cuidados paliativos, né? Esses autores, eles separam, esse é o Rui e o Bruera, são dois grandes nomes do cuidado paliativo internacional. Eles separam o cuidado paliativo primário, secundário e terciário. O primário seria aquele cuidado paliativo oferecido por todos os médicos, todos os profissionais. Então, o oncologista, o cirurgião, o clínico, o médico de família, o generalista, enfim. Todos os profissionais com algum treinamento, eles dariam suporte àqueles pacientes com sintomas mais fácil controle. O cuidado paliativo secundário seria aqueles pacientes, aquelas situações onde precisaria de avaliações pontuais, né, como um parecer, uma avaliação esporádica do especialista. E o cuidado paliativo terciário seriam aqueles casos de difíceis sintomas, os pacientes com sintomas mais refratários ou aqueles pacientes já muito próximos ao óbito. A questão é que nem todo paciente lê o livro, nem todo paciente entende os protocolos e ele se mescla nesse meio do caminho todo. Então, pode ser um paciente que está sendo atendido por um médico não especialista, com sintomas relativamente controlados e que tem algum gatilho, alguma coisa, e ele precisa subir e demandar do especialista. Da mesma forma que o paciente já com uma doença, já com óbito muito próximo, que estaria exclusivamente aos cuidados do paliativista, ele pode estar com um sintoma muito bem controlado, apesar de próximo ao óbito, e o médico não especialista daria conta do cuidado. Então, esse modelo, embora didático, precisamos lembrar que os pacientes não leem o livro. Esses mesmos autores, eles descrevem esses 3 modelos de integração. Então, o primeiro seria aquele profissional que trabalha sozinho. Tem alguma coisinha, ele age aqui, age ali, coisas isoladas. O segundo modelo, ele chama de modelo de integração de congresso, né? Então, eu estou cuidando do paciente, ele tem uma dor, eu mando para um clínico de dor, ele tem um delírio, eu mando para o neurologista, ele tem uma constipação, náusea, alguma coisa, eu mando para o gastro, ele tem uma dispneia, eu chamo o pneumo. Então, a gente está falando de um paciente que tem uma doença ameaçadora da vida, que para cada sintoma ele tem um especialista diferente. Isso, pacientes quanto mais frágeis e quanto mais debilitados, pior é essa grande diversidade de profissionais. E o que ele sugere como modelo ideal é essa integração aqui de uma união perfeita, né? É um cubo que se encaixa e que se completa. E o paliativista daria conta de resolver boa parte desses sintomas, dessas necessidades do paciente. Em situações especiais, obviamente, ninguém domina tudo, e situações especiais chamaria algum especialista. Então, resumindo, quais as ações do paliativista no cuidado integrado com o paciente desde o momento precoce? É o auxílio no controle do sintoma ao longo de todo o curso, auxílio na comunicação de prognóstico, né? Nem sempre dar notícias ruins ninguém gosta. Existem técnicas, existem formas de fazer, e quando se tem um vínculo com o paciente, é mais difícil ainda. Então, às vezes, uma pessoa que não está diretamente ligada ao tratamento curativo pode ajudar nesse manejo. Elaboração de plano de cuidados, plano avançado de cuidados, decisões compartilhadas. Qual o momento que chega? Em qual momento as minhas intervenções começam a atrapalhar mais do que ajudar? Em que momento o meu tratamento ele gera mais malefício do que benefício? Isso tudo a gente senta, conversa e decide de forma muito clara e integrada entre paciente e família. Acolhimento do paciente e da família ao longo de todo o curso e um acompanhamento antes, durante, no momento do óbito e após o óbito. Vantagens desse cuidado integrado: sintomas melhor controlados, pacientes com melhor qualidade de vida, maior satisfação sobre o cuidado, isso tanto de pacientes quanto de famílias. Tem vários trabalhos que mostram uma satisfação maior do cuidado quando tem a ação de cuidado paliativo junto.
Uso racional de recursos, especialmente de fim da vida, óbvio que isso não é nenhuma meta e nenhum objetivo do paliativista, mas se eu não ofereço tratamentos agressivos que não teriam benefício, eu automaticamente economizo recurso. E ainda ofereço o que é melhor para o paciente. E um acompanhamento linear do cuidado, né? Infelizmente, no INCA, nós ainda temos aquele modelo de quebra, né? Tratamento curativo e seguido do paliativo. E como a gente vê essa ruptura do cuidado, a sensação de abandono, essa quebra, isso para o paciente é muito desconfortável. E o acompanhamento pós-óbito. E eu termino com uma frase de Cicely Saunders, né, grande dama do cuidado paliativo. Foi uma inglesa que revolucionou e que transformou o olhar de hospice, e onde ela fala: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E nós podemos cuidar, nós podemos fazer diferença desses nossos pacientes ao longo de todo o trajeto da doença. Obrigada. Obrigado, Simone. Parabéns aí pela apresentação, no tempo. E vamos agora convidar a doutora Cláudia Barata para falar sobre benefícios da cirurgia paliativa nos cuidados paliativos. Boa aula, Cláudia. Obrigada, André. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao doutor André pelo convite e pelo CBC e também o pessoal todo que está aí tendo, como o André mesmo falou, depois de 1 ano e meio de demora, começar a gente poder realizar essa palestra, no caso, trazendo o efeito de espiritualidade, cuidado paliativo e o meu tema, que é um tema meio controverso para essa palestra, mas é a cirurgia paliativa e quando ela é indicada. Eu vou fazer uma abordagem acerca de um tempo grande que nós trabalhamos no INCA 4. O INCA 4 hoje estava, como a doutora Simone falou, comemorando seus 23 anos de criação, antigo STO, CSTO, até chegar em INCA 4. E hoje é uma unidade do INCA que presta um grande serviço para a nossa comunidade, apesar de ainda ter esse, como ela mesmo acabou de falar desse modelo, que é um modelo estanque ainda de cuidado paliativo, que você sai de uma unidade para ir para outra, mas a gente vai estar cada dia mais se aproximando e melhorando no nosso cuidado, que é isso que a gente precisa, né? Então, eu vou começar, falando sobre os principais sintomas passíveis de paliação na unidade, uma paliação cirúrgica, numa unidade de cuidado paliativo. Aqui eu estou citando alguns, obviamente... Cláudia, eu tenho receio da sua tela não estar aparecendo. Para mim, não está aparecendo aqui. Eu não sei se para os demais está aparecendo. Está aparecendo a tela da apresentação? Não está não, Cláudia. Está? Mas compartilha, por favor. Tá bom. Está uma tela preta. Ah, é? Ok. Agora apareceu. Vocês estão me ouvindo? Não, estou vendo só no caso. Oi, Paulo. Você retornou agora. Está reproduzindo? Agora não, Cláudia. Agora saiu para mim. Não sei para os demais. Para mim, voltou, apresentou e agora retornou a uma tela preta. Não aparecendo inteira. Ele passou para preto quando você colocou em modo apresentação. Tá. Estão me ouvindo, vocês? Só um minutinho. Sim, sim. Sim. Agora está aparecendo alguma coisa? Ou só de lado? Está aparecendo ela inteira ou só uma letra parcial? Está parcial, mas eu não sei se você está reproduzindo de forma... Não sei se tem que entrar em visualizar. Você está com o Mac, não é isso? Isso. Quando você bota reproduzir, ela fica escura. Tenta ver ali em visualizar. Não sei se é desde o primeiro slide, se tem essa opção para você. Vou botar somente slide, então vamos ver. Está aparecendo inteiro ou não? Continua parcial, né? Para mim está só parcial aqui. Parcial. Deixa eu ver aqui. E agora? Ficou preta? Escureceu. Ah, então não tem preta. Então vou ter que ser assim, porque eu não estou conseguindo botar ela inteira. Mas tá bom, tá grande o slide. Eu acho que dá para a gente visualizar bem. Tá dando para visualizar? Sim. Para todos? Ok, então eu vou passar por aqui mesmo. Vamos lá. Então eu vou começar falando sobre os principais síndromes passíveis de paliação
que a gente tem desde sangramentos, é como a gente fala, os tumores tendem, no final do seu ciclo de vida, a perfurar, obstruir ou mesmo sangrar. Então, aqui eu vou falar alguma coisa sobre sangramento, sobre obstrução e as principais sintomas que esses pacientes podem vir a apresentar quando tem a evolução dessa doença que estaria já ao fim de vida. Eu vou começar falando sobre como que eu vou eleger esse paciente a um procedimento cirúrgico. A gente geralmente faz uma escala, que eu vou falar dessas ferramentas que a gente tem à mão hoje, mas a principal é realmente o desempenho físico, é o KPS. O Karnofsky Performance Status, ele é dividido de 0 a 100, em que você vê a capacidade e autonomia desse paciente. Com relação aos indicadores prognósticos, são essas ferramentas que podemos utilizar, a gente vai citar aqui 2, que o Palliative Prognostic Score, que é um estudo de Maltone desde 1999, e o Palliative Prognostic Index, que é o PPI, que é um estudo japonês. Esse estudo, na verdade, ele apresenta e quantifica para a gente o tempo de sobrevida de um paciente no cuidado paliativo, mais ou menos junta uma experiência profissional com sintomas e estudo laboratorial. Então, aqui, por exemplo, eu juntei, para vocês verem um PPS, que é o PAP Score, que a gente trabalha hoje, evolui com avaliação de dispneia, anorexia, o KPS, como eu falei, e esse CPS, que é o Clinical Prediction Survival, que é uma avaliação de sobrevida em semanas desse paciente. E isso vai muito da experiência de cada profissional que trabalha em cuidado paliativo, ok? E a partir dessa numeração, a leucometria e também o percentual de linfócito do laboratório, você junta uma pontuação. Cada item desse recebe uma pontuação. Isso é avaliado, até hoje no INCA, através desse mecanismo, desse instrumento, para você ter em relação à sobrevida desse paciente, que pode ser maior ou menor que 30 dias, segundo a sua pontuação. Então, aqui vocês veem no grupo A, um paciente que possui uma pontuação de 0 a 5,5, tem maior de 70% de sobrevida. Você não correu seu slide para a gente. Está no primeiro ainda. Tá correndo? Ah, não acredito. Espera aí. Clica aí, por favor. Não está correndo o slide. Esse aí não é o segundo, não está aparecendo para vocês? Não. Está o primeiro ainda. Ah, não. Já falei, estou no 5º. Puxa vida. Deixa eu botar aqui. Tá igual o Flamengo no sábado, hein, Cláudia? Agora não visto. Agora não visto. Produzido antes, André. Estou achando estranho isso. Não, acontece. Agora, você tem que passar como se estivesse passando o PowerPoint sem estar no módulo... Sim, mas eu não estou conseguindo passar no modo normal. Então, estou passando, clicando em cima e vocês não estão visualizando, né? Provavelmente. Clica no terceiro agora para a gente ver. Parece que agora foi. Agora foi. Agora foi. Não, assim, Foi. exatamente isso. Deixa eu ver se dá para passar aqui. É esse aqui, estou aqui. Isso. Vou voltar aqui, então, para vocês entenderem. Eu estou falando do Prognostic Score, do paliativo PAP Score. Então, é mais ou menos essa apresentação que a gente tem numa folha que você pode anexar ao prontuário do seu paciente para você fazer a pontuação desse instrumento. E para que esse instrumento serviria? Para a gente juntar a experiência do paliativo com a indicação de um procedimento cirúrgico, ou seja, se estaria benefício ou não para esse paciente e se é risco de sobrevida para ele, se vai aumentar mais ainda a morbidade. Então, a gente, para poder utiliza esse instrumento para você ver se a sobrevida desse paciente vai ser maior ou menor que 30 dias. E, a partir daí, você conseguir pontuar a necessidade ou a possibilidade de realizar esse procedimento. Estou passando, vocês estão vendo, né, a mudança, né? Hemorragia em câncer de cabeça e pescoço. Então, vou falar agora um sintoma que acomete principalmente os nossos pacientes, que a gente tem um volume muito grande, uma população de pacientes com tumores de cabeça e pescoço. E o que a gente tem? Uma grande vascularização e, após o tratamento e identificação desse tumor, é muito comum esse paciente evoluir numa fase de evolução tumoral, com quadros que podem levar ao sangramento. As medidas básicas são a irrigação com soro gelado, desde um curativo compressivo até a sutura de um vaso sangrando ou mesmo
a necessidade de você fazer a ligadura das artérias carótidas externas de um paciente que esteja em sangramento que pode levar à morte. Então, nesse caso, a gente associa sempre uma traqueostomia. A traqueostomia é necessária após a realização desse procedimento e, na realização desse procedimento, a gente tem, obviamente, um risco para esse paciente. Mas, logicamente, quando a gente pesa o sangramento agudo e a necessidade do procedimento cirúrgico, é lógico que o procedimento cirúrgico ele vem à frente, tá? Medidas que são adotadas de profilaxia, por causa do sangramento, para diminuir, são antitussígenos, antieméticos e até laxativos em paciente obstipado. Aqui eu estou mostrando para vocês, espero que vocês estejam visualizando agora, né? Um paciente que evoluiu com sangramento de cabeça e pescoço e necessitou de fazer a ligadura, a identificação da carótida externa, né? E a ligadura desse vaso. Com relação à obstrução respiratória alta, que é muito semelhante também nos mesmos tipos de paciente. É o paciente que chega à emergência com sintoma de dispneia muito importante, estridor, cornagem, muitas vezes tiragem com cianose. Esse paciente, ele obviamente tem uma indicação de traqueostomia imediata e ela deve ser realizada o mais rápido possível. Muitas vezes você não tem nem como lançar a mão de um instrumento que possa medir isso, porque é um sintoma emergencial. E ele é um procedimento que tem que ser feito em urgência, tá? Com relação ao tipo de tumor que geralmente a gente acomete, que necessite desse tipo de procedimento, nós temos aqui um tumor, por exemplo, de cabeça e pescoço, mostrando, além do sintoma, você vê no raio-x de tórax dele comum o desvio de traqueia que ele possui. Nesse caso, a necessidade dessa abordagem, né? Aqui, outro tipo de paciente que acomete muito na nossa unidade é esse tipo de paciente que já teve, provavelmente, uma radiodermite, já teve uma traqueostomia prévia e, pela obstrução desse crescimento desse tumor, você tem necessidade de uma retraqueostomia. Isso é uma coisa que acontece muito nesse tipo de paciente, que tem tumor também obstrutivo de cavidade oral. Você vê que a lesão tumoral já invade a abertura da boca e também da própria orofaringe, necessitando desse tipo de paliação, desse procedimento cirúrgico. Derrames pleurais são efusões que normalmente acontecem aos pacientes também com a progressão da doença. Essas efusões pleurais que são normalmente, o paciente já chega para você com grau de dispneia e podem ocorrer por obstrução linfática, muito comum em tumores de mama, tumor de pulmão mesmo, e linfoma e tumor de ovário. Essas efusões têm uma sobrevida média desses pacientes de 3 a 11 meses e podem dar uma melhora na qualidade de vida imediata desses pacientes. Com relação às indicações, a falha do tratamento oncológico já indica uma pleurodese. A pleurodese é quando você irrita essa pleura para ela não ficar formando novamente essas efusões pleurais, repetição. Alívio da dispneia, você pode fazer imediatamente com uma toraxentese. Essa toraxentese é feita com anestesia local e você esvazia o conteúdo dentro dessas pleuras para poder levar uma melhora do sintoma. E você tem essa expansão pulmonar. Essa pleurodese é indicada em um paciente com KPS alto, né? Normalmente a população que atinge os pacientes do HC4 ou as unidades de cuidado paliativo, né? O paciente geralmente já tem uma deficiência no seu autocuidado. Com relação a essas falhas, você tem, quando o paciente apresenta esses tipos de acometimento. Em casos de quilotórax, linfangite, é muito difícil você ter essa reexpansão pulmonar com essa irritação dessa pleura. Aqui eu estou falando novamente. Vocês estão conseguindo pegar o slide? Eu estou conseguindo mudar? Perfeitamente. Estou falando... Perfeitamente, Cláudio. Ok, ótimo. Aqui o que nós realizamos para indutores dessa pleurodese, você precisa usar o talco, pode usar a bleomicina ou a tetraciclina, todos com o objetivo de irritar essa pleura e poder diminuir a formação dessa efusão. Estou tendo um trabalhinho aqui maior para poder passar o slide, mas aqui nós estamos com um catéter, que é um catéter de fino calibre, que pode ser usado, que é muito bom para poder dar esse alívio desse sintoma imediato ao paciente. Com relação ao derrame pericárdio, que também é um outro tipo de efusão que acomete principalmente as lesões mesoteliais, quando você tem tumor de ovário, tumor de colo, que pode apresentar
esse tipo de efusão, ou mesmo no quadro de anasarca, né? Nesse caso, está indicada a periosteatocentese, ela é feita também uma punção através de um cateter de Seldinger por uma janela subcifoide. Aqui também estou mostrando para vocês algum tipo de amputações. Essas amputações, elas podem ocorrer em tumores de pulmão, que vão evoluir com metástase em periféricas, principalmente de falanges distais. Você vê aqui que essa paciente ela já teve uma lesão que levou à amputação do terceiro dedo, e agora ela está com uma outra metástase aqui na falange distal do quarto dedo. Esse tipo de paciente se beneficia porque ele evolui com muita dor dessa região. Então, você tem o benefício dessa amputação com relação ao tratamento álgico. Aqui eu estou mostrando para vocês um outro tipo de paciente que evolui com amputação, que foi uma fratura de úmero, que levou uma isquemia. Eu estou botando aqui a evolução dessa paciente. Esse paciente a gente acompanhou muito tempo ali no HC4, e ele teve uma isquemia que levou não só a uma melhora do quadro com essa realização dessa cirurgia, como também um conforto para o paciente não ficar com esse tipo de lesão distal ao braço, ou seja, um braço todo necrosado, e é uma qualidade de vida para esse paciente no final dos dias dele, ou mesmo não final. Com relação a outros quadros que podem acontecer de obstrução, eu vou falar em obstrução intestinal, vou falar também das que são as neoplasias principais e que levam a esse tipo de obstrução intestinal maligna, e são os casos refratários. Podem evoluir, necessitar de cirurgia em alguma fase do momento dessa obstrução, podendo fazer estomas ou mesmo com colocação de próteses. Essa obstrução, vou falar também esofagiana, a gente pode também fazer uma cirurgia paliativa de eleição, que são raras, porque é uma cirurgia maior, o paciente tem que ter uma boa performance status para poder indicar, mas a gente também tem outros tipos de instrumentos que podemos utilizar, como somente radioterapia externa, para poder alimentar melhor esse paciente, e também usar próteses que podem permitir a passagem do alimento para ele poder, até o final de vida, estar conseguindo se alimentar pela oral. Mas, às vezes, isso não é possível, e temos que lançar mão de uma gastrostomia cirúrgica para poder ele ter uma via alimentar acessória. A obstrução gástrica é a mesma coisa, você usa a prótese, podendo também usar até uma anastomose, se o paciente estiver em bom estado geral, que permita isso. Aqui eu vou mostrar para vocês uma ascite mucinosa. Essa paciente ela retornou ao HC4 várias vezes a cirurgia, ela tinha uma boa, apesar de emagrecida, uma boa performance status, e ela tinha uma ascite que era impossível fazer alívio, porque ela é mucinosa. Nós conseguimos fazer sempre umas 4 ou 5 vezes esse tipo de extração, ela chegava desse jeito, a gente conseguia esvaziar por esse orifício aqui em decúbito lateral, vocês estão vendo, essa incisão lateral, e ela conseguia melhorar a qualidade de vida dela com esse tipo de desobstrução. Aqui, obstrução biliares, você pode fazer desde uma drenagem percutânea até uma drenagem biliar externa, como colocação de uma prótese endoscópica. E também aqui tem alguns trabalhos, são trabalhos que mostram que, em relação à sobrevida e indicação de colocar uma prótese ou uma dupla derivação, que você teria uma menor internação, melhor qualidade de vida e menor custo. Tudo isso tem que ser questionado junto à família do paciente e ao familiar e ao paciente o benefício de uma cirurgia dessa. Há mesmo um outro trabalho falando sobre o benefício de uma cirurgia ou de uma colocação de prótese com melhoras de qualidade de vida, sim ou não. E nas obstruções urinárias, que a gente pode lançar mão sempre de catéteres que teriam como benefícios, né? Com relação aos benefícios, que é a pergunta do que eu vim questionar aqui, eu quis fazer uma explanação sobre os tipos de cirurgia que a gente pode ter à mão no cuidado paliativo, mas não posso deixar de repetir um pouco da fala da doutora que falou sobre paliativo antes, sobre os desafios, que é o que a gente tem que ter com relação a essa equipe multidisciplinar. Por quê? Nem sempre o que a gente está querendo propor ao doente, não só com relação à sobrevida, você vai chegar a um real benefício para esse paciente. Eu quero até, inclusive, falar sobre esse trabalho, que é um trabalho do JAMA Surgery, que é um trabalho que foi feito em veteranos de guerra, que evoluíram com cuidado paliativo e foram avaliados até 2015, de 2012 a 2015. E nesse trabalho, ele fala que o benefício real, porque a gente não tem um instrumento que possa medir o pré-operatório, que eles chamam, né? Que é exatamente o que você está oferecendo de cuidado paliativo
para esse paciente no final de vida. E os índices são muito baixos de benefício, eles chegam de 5% a 38%. E a gente trabalha com uma mortalidade alta. Então, na verdade, esse instrumento ele ainda não foi capacitado para utilização no sentido de mostrar o real benefício de uma cirurgia paliativa. Então, eu acho e acredito, até porque fiz várias dessas na unidade, que a gente tem que estar sempre pesando e discutindo isso com uma equipe multidisciplinar desse benefício, como tudo que a gente faz em cuidado paliativo. E, obviamente, a qualidade de vida em primeiro lugar, desde você fazer ressecções de mamas, que como chegam tumores invadidos ou invasores com paciente que tem praticamente conviver com um mau cheiro, com uma qualidade muito ruim de vida, que às vezes você indica uma cirurgia só higiênica. E isso aí é que eu quero falar nesse terceiro item aqui, o melhor momento. Então, o melhor momento para mim é o melhor momento do paciente clínico e também o melhor momento do paciente em relação ao acompanhamento dele e o real benefício. Isso aí tem que ser medido todo momento com essa equipe discutido. E o tempo com qualidade, é isso. Que tempo que ele vai ter que justifique você fazer um procedimento desse? Vai ofertar que tipo de qualidade de vida? Uma colostomia pode ser bem indicada? Pode. Mas ela pode não ser bem indicada para uma família ou para uma qualidade de vida para esse paciente. Então, essa comunicação entre paciente, familiar e equipe, ela tem que estar bem entrosada para você poder indicar um procedimento e ter um real benefício. E esses instrumentos que a gente tem à mão são instrumentos que você vê que ainda são antigos, mas são o que nós temos até o momento. São que vão medir o quê? A morbidade e a mortalidade de um procedimento. Então, o melhor status físico, a melhor morbidade cirúrgica, e esse método de avaliação pós-procedimento é o que a gente tem hoje escrito. Isso é o que eu queria falar para vocês. É uma dificuldade que a gente tem para poder eleger um paciente. E, com certeza, essa discussão não é única, né? Essa discussão ela é o tempo todo multidisciplinar. É isso que eu ia falar para vocês e depois deixo aberto as discussões. Obrigado, Cláudia. Parabéns pela aula, também dentro do tempo. E, para finalizar as apresentações, agora a gente convida o doutor Antônio Marcos Tossoli, está certa a pronúncia? Tossoli? Ele é professor da UERJ, da Faculdade de Enfermagem, para falar sobre espiritualidade e câncer. Boa aula, Antônio. Muito obrigado, André. É curioso, né? Porque, de modo geral, me chamar de Antônio é raro, né? O pessoal, de modo geral, me chama de Marcos. E parece a minha passagem aérea, né? Que vem Antônio Gomes, mas, de modo geral, sou conhecido como Marcos Tossoli, né? Eu sou mais conhecido como, pelo menos. Queria começar agradecendo ao André, à sociedade pelo convite para estar aqui. Queria também começar agradecendo à Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, que foi através dela que eu cheguei, se não me engano, até o André e até este evento, na pessoa da professora doutora Raquel de Souza Ramos, que, além de ser a presidente da sociedade, é uma companheira minha de longos anos, de longa estrada, desde 94 juntos nessa estrada. Então, queria começar agradecendo aos companheiros de mesa que estão aqui, ao Paulo, que posteriormente fará o debate do que foi apresentado, às colegas que já apresentaram. E eu vou um pouco, creio, numa direção um pouco diferente do que foi apresentado até agora. Acho que isso poderá enriquecer o debate, enriquecer o que a gente pode falar. Vou começar apresentando uma música, porque eu vou começar a desfiar os fios enovelados a partir daí. Uma música rápida, que quem estiver nos ouvindo preste atenção na letra para a gente poder começar a discussão a partir daí, ok? Só um minuto. Okay. Nosso amor tem sabor de pimenta, chamego e cafuné. Fruta doce no pé, bate com afoxé. Gosto de bem querer com sabor de
sei que você tem um quê que me faz comer na mão, me pegar na função e cegar de paixão. Só seu jeito de para não obedecer meu coração. É coisa feita, mal perfeito, que eu não sei desatar. Pegou de jeito no meu peito, não dá mais pra negar. Que o nosso amor tem humor, tem magia. Que fuso é coisa de bruxaria. Olhe com meu coração, esse olhar de mormaço. Já nem expresso que eu não vivo sem você. Misto de vício, feitiço de reza e quebranto, que vai no pé do conga e ajoelha pro santo. Quando vou no canjeiro, não vou por fim, e acendo vela pra esse amor jamais ter fim. Nosso amor. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que toda discussão sobre espiritualidade, religiosidade, religião, a separação que isso tem... Eita, um minuto! A tecnologia tem vida própria, o próximo vídeo começou. Então, toda essa discussão, ela é para a gente, acadêmicos. Isso, ela tem sua importância, mas ela é para nós e, de modo geral, não para os pacientes que nos procuram. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção, a ideia do divino, do sagrado, de Deus, como uma ideia, como um pensamento, como uma cognição, existe, de um modo geral, na Europa, em alguns lugares da América do Norte, mas não é uma realidade para nós brasileiros. Deus para nós, o divino para nós, o sagrado para nós, São Jorge para quem vai aqui na festa em Quintino, dia 23 de abril, para quem pisa no terreiro de Umbanda e de Candomblé, para o católico que vai e comunga a hóstia como sendo o corpo de Cristo. O divino, o sagrado, a espiritualidade não é uma ideia, é uma realidade. Deus é o amigo que vai fazer o churrasco no final de semana. São Jorge é o amigo que vai beber a cervejinha junto no bar. Tanto que as pessoas jogam para o santo. Isso não é à toa. Eu queria partir do pressuposto de que nós precisamos repensar, nós profissionais, a nossa ideia de espiritualidade, de religiosidade, de religião, no cuidado ao paciente, não a partir da nossa perspectiva acadêmica, científica, europeia, hegemônica, cartesiana, não interessa, mas a partir da perspectiva que esses pacientes possuem, que as pessoas que nos procuram possuem, para as pessoas que chegam nos hospitais e ganham um número de leito ou um diagnóstico. O divino está ali. Eu me lembro de um paciente que dizia para mim assim, professor, nas pesquisas que eu fiz, professor, às vezes tem um grito dentro de mim pedindo socorro e ninguém na enfermaria me ouve. E quando chega a noite, o grito é tão alto que eu nem consigo dormir, mas ninguém me ouve. Para essas pessoas, o divino está ali, o sagrado está ali, não como uma ideia que você pode recorrer, mas como uma realidade quase palpável, tangível. E é esta provocação que eu queria começar falando. Eu trouxe, e poderia dizer assim, eu poderia trazer resultados de espiritualidade baseada em evidência. Tem, inclusive, um artigo muito bom de 2013, publicado na revista Latino-Americana de Enfermagem, por uma enfermeira que estuda câncer e espiritualidade, e ela faz uma síntese extremamente importante da espiritualidade como uma revelação de bom prognóstico, como uma demanda que os pacientes apresentam. 90% dos pacientes dizem que querem, 80% dizem que seria importante, mas 15% relatam que tiveram algum atendimento espiritual, religioso ou de religião no âmbito da unidade hospitalar. Poderia dizer que a prece resulta tranquilidade, prazer, isso está comprovado, ativa determinadas lesões, partes cerebrais, que diminui o cortisol salivar, tudo isso. Mas tudo isso eu sei que vocês sabem. Então, eu queria partir por um outro caminho para tirar nós, profissionais de saúde, da nossa zona de conforto, para a gente entrar no outro universo, que é exatamente o universo
da espiritualidade, da religiosidade e da religião. E para dizer isso, eu queria começar mostrando que as nossas pesquisas, do grupo de pesquisa que eu lidero, que se chama Religares, que estuda espiritualidade e religiosidade em saúde na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diz que se espiritualidade e religiosidade são diferentes como conceitos acadêmicos, científicos e teóricos, não são nas construções simbólicas e representacionais das pessoas que nós pesquisamos com HIV/AIDS, com câncer, com doenças crônicas. Essa é uma primeira questão que eu coloco para a gente. A segunda questão que eu coloco é uma questão de linguagem. Nós precisamos estar atentos não somente à fala, mas à linguagem como constituição do ser que chega até nós. Nós somos seres de linguagem. Inclusive, aquela frase lapidar filosófica grega que diz que nós somos seres racionais, alguns autores filosóficos vão dizer que isso, da filosofia, vão dizer que isso não é a tradição correta. A tradição correta seria nós somos seres de linguagem, não racionais. E vou chamar uma atenção da linguagem espiritual e religiosa, que não é a linguagem racional ocidental. Por exemplo, em 2019, se não me engano, a Mangueira, em 2020, acho que a Mangueira fez, 2019, fez um samba para Maria Bethânia. E aí, o professor Luiz Antônio Simas, que é um historiador com publicações muito importantes, ele vai dizer assim, ele foi entrevistado num programa de TV e perguntaram assim, mas, professor, é a primeira vez que a Mangueira homenageia Yansan, que é o orixá? Aí o Antônio Simas diz assim, na palavra explícita, sim. Mas o toque de caixa da bateria da Mangueira é o toque de Ilu de Yansan, ou Aguerê de Yansan. É um toque de candomblé dedicado especificamente a Yansan. A resposta à pergunta é não. Todos os anos, desde 1920, a Mangueira homenageia Yansan na avenida, porque toca para ela. Mas nós, meros mortais, nós não sabemos ler essa linguagem. Então, provoco nós, profissionais de saúde, além da linguagem que nós sabemos entender, que nós compreendemos, que é a razão analítica, que é a objetividade da ciência, a estarmos sensíveis a outras linguagens que estão diante de nós, nossos consultórios, nos leitos dos hospitais que cuidamos, e nós não sabemos ler. A linguagem é uma questão importante. Vou começar com ela e vou terminar com ela depois. Quero continuar, e aí eu vou projetar, na medida que isso for importante, eu não quero ficar projetando o tempo todo, pelo menos não é a minha intenção, mas vamos lá. Quero projetar isso aqui. Vocês estão conseguindo ver? Estão? Sim. A segunda, então, eu marquei algumas questões para a gente poder discutir. Como provocações. Eu estou chamando de provocação exatamente o que significa provocação. É levar a nossa vocação. Provocação. É o sentido etimológico de vocação. Então, a primeira foi a linguagem, a segunda é conceitual. Nós separamos conceitos de espiritualidade, de religiosidade e de religião. Tem razão. Isso é extremamente positivo para nós acadêmicos, para a gente poder pensar e, inclusive, propor modelos de cuidado. Mas isso não é tão importante, como eu falei, que as nossas pesquisas mostram, para a realidade cotidiana dos pacientes. Mas, já que isso é importante, eu vou trazer algumas questões. Primeiro, o conceito de espiritualidade, que não é a mesma coisa de religiosidade, não é a mesma coisa de religião. Então, eu chamaria a atenção de vocês que a espiritualidade, vários autores vão dizer, é uma possibilidade de construção de sentido. Sentido para a vida, para a existência, para os acontecimentos, para a morte, para enfrentar um diagnóstico. Por isso, ela tende a ter uma questão de singularidade, que pode descambar para uma individualidade. É um cuidado que nós temos que ter ao exercitar ou ao cuidar da espiritualidade dos pacientes. A religião, por sua vez, ela tem uma ideia de coletividade, de uma vivência comunitária. Os autores vão dizer que a religião tem rito, tem comunidade, tem uma questão ética comportamental. A religiosidade é a abordagem, a compreensão, a apreensão de determinados aspectos da religião no conceito privado, cotidiano do indivíduo. A pessoa que não vai à igreja católica, mas reza às 18 horas.
a pessoa que não vai ao terreiro de candomblé, mas tem a sua devoção ao orixá Ogum ou ao Oxalá. Não vai ao terreiro de Umbanda, mas incorpora em casa lá o preto velho. Essas são dimensões. Estou chamando, nós vamos de um polo da singularidade para a coletividade, mas também vamos um polo da individualidade para o comunitário. Todos os dois polos têm seus desafios. Nenhum desses polos é melhor ou pior. Ambos possuem desafios e possuem vantagens para a gente utilizar no processo de cuidado. Como o tempo é curto, eu tinha alguns exemplos práticos que a gente coletou nas entrevistas, mas eu deixo isso para o debate, se isso for necessário. Mudou o slide? Vocês estão vendo o próximo? Sim, estamos vendo. Mudou? Perfeito. A outra questão é lógica de pensamento. Nós, profissionais de saúde, temos o costume de acharmos que há uma lógica de pensamento na ciência, no nosso modo de pensar racional, e que não há lógica em outros pensares. Isto é um engano. Desde Lévi-Strauss, quando ele escreveu um livro chamado Pensamento Concreto, não é possível não encontrarmos outras lógicas de pensamento, que são diferentes da lógica racional ocidental, mas são lógicas de pensamento e dão conta do enfrentamento que as pessoas fazem nos seus dia a dias, inclusive para enfrentar o diagnóstico de uma doença como câncer, o cuidado paliativo, a qualidade de vida e o momento da morte. Então, o conhecimento científico é uma das lógicas ao lado de outras lógicas. Se essas outras lógicas darão conta, melhor ou pior, é outra discussão. Se elas darão conta daquilo que a ciência dá conta, é outra história. Possivelmente não. Mas também reconheço que o conhecimento científico não dá conta de demandas que essas formas de conhecimento oferecem. Então, nós temos um conhecimento que é espiritual e religioso, experimentado no dia a dia, na relação com o sagrado, com o divino, com a comunidade religiosa, quando se vai se ajoelhar no altar, quando se vai ao congado de Umbanda, quando se vai ao assentamento do orixá no candomblé, e por aí vai. E o conhecimento científico. Vou citar um exemplo. Um dia eu cheguei num terreiro de Umbanda e um preto velho falou para mim assim: professor, faço trabalho de campo em Umbanda, candomblé e tal. E o preto velho falou assim: professor, sabe o que é saúde? Saúde é movimento. Eu falei: meu senhor, eu nunca vi uma definição tão boa de saúde. Ele assim: doença é quando a gente cai. A gente pode voltar a andar de novo. Morte é parar. Isto me leva a uma outra questão que eu quero propor para vocês, que é esta aqui. Espero que tenha mudado o slide. Nós trabalhamos com a polaridade da vida e da morte. A biologia trabalha com isso, o conhecimento verificado, a biomedicina. Os conhecimentos espirituais e religiosos, em especial aqueles afro-brasileiros, vão trabalhar, como afirmam Simas e Rufino, com a polaridade de encanto e desencanto. Para a espiritualidade do povo brasileiro, estar vivo não é estar biologicamente funcionando, é ter encantamento pelo viver. Estar morto não é estar biologicamente morto, é estar desencantado pela vida. Eu poderia perguntar para vocês, quem é que está mais vivo, eu ou Santo Antônio? Se for biologicamente, Santo Antônio morreu em 1200 e alguma coisa. Mas se for perguntar do ponto de vista da experiência, Santo Antônio foi até capitão do Exército do Rio de Janeiro. O convento de Santo Antônio Santa Cidade recebeu soldo até bem pouco tempo de Santo Antônio. Essas são questões que nós precisamos trabalhar quando os pacientes chegam para nós. A ideia de encanto e desencanto, como uma relação entre vida e morte que não se resume ao processo biológico, que se inclui na capacidade de olhar a vida e se encantar apesar das limitações que se possa ter. O André, eu acho que eu estou falando há 15 minutos, é isso? Olha, tá interessante aqui, eu nem cronometrei. Vamos ser honesto contigo, te dou mais 2 minutinhos, pode ser?
Posso negociar com você mais 5? É só para eu poder acabar falando em 2 e passar mais um vídeo. Está dentro do desvio padrão, ok. Tá bom. Ótimo. Eu queria mostrar uma outra lógica de pensamento que a gente reduz a complexidade religiosa. Isso aqui é o que a gente chama de cosmograma Bakongo. Isso está na origem do pensamento, por exemplo, da Umbanda carioca, das tradições que a gente chama de Angola. Esse aspecto aqui esse círculo que nós vimos, significa a vida e o encantamento das pessoas na relação com a existência e com a não existência. Kala é o nascimento. Esse ponto chamado Kala é o nascimento para essa cultura. Luvembe é a morte, mas são ligadas por uma linha. Tukula é o auge da nossa vida física, da nossa projeção, da nossa capacidade de aparecer no mundo. Mas ela é diretamente ligada a Musoni, que é o máximo da energia espiritual, da condição espiritual, do espaço espiritual. O que isso nos ensina é que não é possível viver sem morrer. Não é possível andar na vida sem encontrar com a morte. Não é possível vermos o auge da nossa experiência física, cognitiva, profissional, sem lembrarmos do auge dos nossos ancestrais, do auge da nossa energia espiritual. Eu poderia dizer isso aqui, traduzindo do ponto de vista filosófico, que só se alcança o céu, que é Tukula, nossa árvore só vai ter uma copa que atinge o céu, se as raízes penetrarem no inferno, que é preciso base para crescer. Quando eu chego num terreiro de Umbanda para fazer uma pesquisa, eu olho o Congar, que é o altar, raramente eu não vejo do lado direito entidades ligadas à vida, e não vejo do lado esquerdo entidades ligadas à morte. É a reprodução dessa experiência de vida, essa filosofia Bakongo de vida. Isso é extremamente refinado como pensamento. A nossa ciência não dá conta disso, como isso não dá conta da nossa ciência. O que eu estou provocando para nós é necessário termos formas de pensamento que abarquem a complexidade da vida. E a complexidade da vida se dá no funcionamento orgânico, no funcionamento psíquico, na dimensão espiritual, na dimensão comunitária religiosa, na dimensão social e por aí vai. Quero te chamar a atenção ainda de poucas coisas para poder encerrar. A primeira é que a espiritualidade, a religiosidade, a religião, ele inclui uma dimensão do pensamento mágico, quando alguém acredita numa cura que possivelmente não virá, mas também da integralidade de sentido. A espiritualidade gera uma integralidade de sentido para que a pessoa compreenda toda a sua vida, faça as pazes com ela e consiga enfrentar o que vem à frente, inclusive aquilo que ela não deseja, inclusive a possibilidade da morte. Mesma coisa do ser humano partido ao integral. Se, por um lado, a experiência religiosa e espiritual pode fracionar as pessoas, a gente vê hoje a ideia de corpo, alma, mente. Por outro lado, não é só isso. O ser humano, nos fundamentos judaico-cristãos, não é uma alma separada de um corpo. É uma pessoa integral, alma e corpo. A divisão que nós temos de alma, corpo e espírito é tributária da filosofia grega. Não estou dizendo se é melhor ou pior, só estou chamando a atenção que, do ponto de vista da tradição cristã, em seu primórdio, falávamos de uma pessoa integral, não de uma pessoa dividida em suas partes. Assim como a gente fala do Ori nas tradições afro-brasileiras. O Ori é traduzido como cabeça, mas é mais do que isso. O Ori é o nosso destino, misturado ao que a gente sabe, quem somos e o que viemos fazer e o que temos que ser. O que prevê e necessariamente tem que ter uma integralidade dessa pessoa. Encerrando, tem várias coisas que eu queria dizer, mas eu vou encerrar agora dizendo assim: a espiritualidade e a religiosidade inclui a morte na vida e a vida na morte.
quando um católico vai para a missa de cinzas, quem aqui é católico vai se lembrar que quando o padre coloca a cinza na cabeça, ele diz: lembra que você é pó, e ao pó você vai retornar. No auge da vida, a espiritualidade e a religiosidade diz que a morte está sempre presente. Como diz Carlos Castanheda, a um palmo de distância à nossa esquerda, para nos lembrar que somos mortais. No entanto, quando a gente vai numa mesma religião como a católica, numa missa de corpo presente, quando a morte é objetivada no corpo inerte, a espiritualidade, a religiosidade nos diz: isso não é o fim. Não importa se isso é verdade ou não, não estou dizendo de uma realidade metafísica. Estou dizendo de como nós podemos auxiliar os nossos pacientes, seus familiares, a partir de suas próprias religiões e espiritualidades, a enfrentar a vida cotidiana. Tem outras coisas, se der tempo a gente discute depois. Eu vou terminar com um vídeo, porque não é possível terminar isto sem dizer que, por mais que a fé e a espiritualidade tenham mais incertezas que certezas, eu não posso contrariar Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Vamos lá. Vamos lá. Gil, meu querido, um beijo para o seu aniversário. Com tempo, que a fé não costuma falhar. Com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Aperta na mulher, aperta na Coca-Cola. Um pedaço de pão. Aperta na maré, na luminagem genial. Na luz da escuridão, quando vê. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Andar com tempo, que a fé não costuma falhar. Isso aí, Gil! A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. No calor do verão, a fé tá de missão, também dá pra morrer. Triste na solidão, andar com ferro, que a fé não costuma falhar. Andar com ferro, que a fé não costuma falhar. Andar com ferro, que a fé não costuma falhar. Andar com ferro, que a fé não costuma falhar. Vai onde quer que eu vá. Até o de avião. E mesmo a quem não tem fé, a fé costuma falhar. Pelo sim, pelo não. E aí? Andar com fé, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, que a fé não costuma falhar. Obrigado, Gil. Feliz aniversário. Eu gostaria de continuar ouvindo, mas o tempo urge. Então, eu diria, para terminar, que nós temos um desafio de encantamento
da vida das pessoas que estão sob nosso cuidado. Um desafio de não estimular a nossa fé sobre elas, mas de construir um espaço de sentido diante da vida, dos acontecimentos, do diagnóstico, da possibilidade de morte, para que elas construam sentido a partir da sua própria fé, da sua própria espiritualidade, da sua própria religiosidade. Porque a Simone terminou citando a Sanders. Eu completaria ela dizendo assim, que o sofrimento é insuportável quando não se cuida, e também quando ele é sem sentido. Quando a gente tem sentido para o sofrimento, a gente consegue encontrar um caminho melhor. E eu, na minha experiência de pesquisador e de enfermeiro que cuidou e que cuida, a espiritualidade, a religião e a religiosidade são elementos importantes que os sujeitos possuem para a construção de sentido no existir, no viver e no enfrentamento da morte. Muito obrigado. Aberto aí ao debate. Obrigado, Antônio ou Tossoli, né? Para a gente aqui virou Antônio, trouxe para a gente uma visão bem holística da questão da espiritualidade vinculada ao câncer e, acima de tudo, com as experiências de brasilidade, né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, desse povo miscigenado, desse povo ecumênico. Eu, se fosse antropólogo, eu ousaria dizer que existe a raça brasileira, o farol do mundo. E eu agora convoco o emérito CBC, Dr. Paulo Frutuoso, para moderar o debate. A casa é sua, Paulo. Olha, André, eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou muito inteligente, tenho uma capacidade extraordinária de transmitir aquilo que sei, mas a maior virtude que eu tenho é a humildade. Estão percebendo como eu sou muito humilde? E, olha, eu acho que, nesse encontro, eu sou o que mais percebe a grandiosidade do trabalho que vocês estão realizando. Eu acho que vocês próprios ainda não alcançaram a importância, a grandiosidade do que realizam. Por que eu falo isso? Eu sou cirurgião prático. Está com apendicite, bota na mesa e tira o apêndice. Está com câncer no estômago, bota na mesa e tira o estômago. Está com uma pedra na vesícula, bota na mesa e tira a vesícula. Então, como é que alguém que é prático, que é, vamos dizer assim, materialista e imediatista, chegou a conclusões hoje inabaláveis e que tudo que foi colocado aqui pelo Marcos é verdade? Olha, eu já saí dos campos da universidade, comecei a me deparar com determinados fenômenos que me levaram a tomar uma profunda decisão. Ou eu me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida, ou me viro para a direita e vou buscar na ciência o que é que eu estou vendo. E quando me voltei para a ciência, comecei a encontrar grandes nomes, inclusive prêmios Nobel de Medicina e Fisiologia, que tinham comprovado, estudado e testemunhado os mesmos fenômenos que eu estava vendo e que concluíram que tudo era verdade, embora não saibamos ainda explicar como acontece. Mas isso não me preocupa. A própria ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. Então, nós estamos ainda navegando no escuro. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas alcançará. Tudo que foi colocado aqui, com exceção do Marcos, que foi mais longe, estão nos levando até a morte. É mais ou menos o que me parece que as religiões fazem. Eu não devo roubar, eu não devo praticar falso testemunho, eu não devo matar, e também conseguiram me convencer de alguma forma que eu vou continuar vivo depois do fenômeno natural da morte. Mais nada. Quem vai me sustentar? Eu não sei. Onde é que eu vou morar? Não sei. Quem eu vou necessitar de algum alimento? Não sei. Crianças que falecem em eternidade continuam crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Paralítico volta a andar? Não sei. Mas as convicções que eu cheguei são de que
Nós, como médicos, estamos tratando do casulo, e a vida está na borboleta. Nós estamos tratando do componente material, mas existe um componente extrafísico, que é chamado de espírito, de alma, hiperfísico, para mim tudo isso hoje é sinônimo. E vai chegar um determinado momento, todos nós sabemos disso, que seremos atingidos por um distúrbio de saúde mais ou menos profundo, que vai nos levar ao fenômeno natural do óbito. Só que as convicções inabaláveis que eu cheguei é que eu sou imortal. O meu componente extrafísico, energético, vital, transmissor de vida ao meu corpo físico e ao dos meus pacientes, a esse corpo que eu considero como escafandro, que eu necessito para interagir com esse universo, vai se degradar em moléculas e átomos que integrarão corpos orgânicos e inorgânicos, mas o meu componente energético, que é chamado de espírito, alma, tudo isso para mim é sinônimo, vai mergulhar no universo paralelo ao que eu habito, que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano astral, plano celestial, e vai por aí afora. Eu não coloco mais o termo paciente terminal no meu vocabulário. Vocês, amigos, com esse trabalho maravilhoso, grandioso que estão realizando, estão cuidando de um paciente transicional, porque todos nós somos imortais. Simplesmente, os dois elementos vão se separar e esse imortal ingressará em outro plano de existência. Mas a nossa ciência ainda não comprovou isso, claro. Ainda não temos tecnologia avançada suficiente e sensível para detectar, mas estamos no caminho. Nós já estamos usando antimatéria. O que é o PET scan? Tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Já estamos usando a antimatéria no escrutínio dos corpos dos nossos pacientes. Daqui a pouco a tecnologia médica está tão sensível que vai detectar esse componente extrafísico. Inclusive, vai detectar o momento da separação. Aí está o sentimento. O sentimento não está nas reações bioquímicas do corpo físico. O sentimento, a saudade, a ternura, o amor, a consciência, o pensamento está em outro componente, imortal. Doutor Paulo César, o senhor tem certeza que o senhor está de posse do seu controle mental adequado? Sim, porque durante 43 anos pesquiso tais fenômenos e que me levaram às convicções inabaláveis que eu tenho posse hoje, a ponto de ter escrito 8 livros sobre o assunto. Aliás, pela percepção de inteligência e de evolução que eu percebi aqui nos 4 que estão me acompanhando, se vocês tivessem visto o que eu vi, teria escrito mais de 50 livros. Gerações mais avançadas, mais inteligentes, com desenvolvimento da inteligência mais rápido que a minha. Há 2000 anos, alguém passou por aqui e foi chicoteado quase até a morte, enterraram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, não satisfeitos, pregaram o seu corpo numa cruz, não satisfeitos, atravessaram o teu tórax com uma lança e, após o seu óbito, ele mesmo confessa: Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito. Os seus entes queridos e os seus amigos retiram seu corpo, colocam numa gruta hermeticamente fechada durante 3 dias no calor do deserto e no 3º dia ele aparece com a sua composição física completamente completa. Como é que é possível um médico acreditar que isso seja possível? Principalmente se ele não acredita em milagres nem em sobrenatural. Mas hoje tem certeza de que é possível. Sob condições especialíssimas, raríssimas e com manipulação de grande quantidade de energia, esses que já passaram aqui pela Terra com um corpo semelhante ao nosso e morreram pelo fenômeno natural do óbito, podem se teletransportar porque você passa de um universo para o outro, e durante algum tempo, alguns momentos aqui se materializar e se tornar visível, tangível e audível, e caso exalem algum odor, será também por nós perceptível. Eu tenho assunto para falar até 2025, mas eu vou encurtar. Vocês estão fazendo um trabalho com alguém
com um ser vivo que está transpondo uma fronteira entre o nosso universo e outro. E acreditem, não estão sozinhos, porque nós sabemos só cuidar do casulo. Então, nenhum médico, nenhum profissional de saúde, nem os que não acreditam nisso estão sozinhos. Porque quem está cuidando da parte mais importante? Colegas profissionais de saúde que os nossos pobres 5 sentidos ainda não conseguem perceber a sua presença, porque seus corpos são constituídos por átomos similares aos nossos, porém, em plano vibratório mais alto. Por isso nós não os vemos, por isso nós nos escutamos. A não ser, como o Marcos tocou aqui no assunto, determinados indivíduos que apresentam alguma composição genética diferente da nossa, que os percebem, podem chamar de médiuns videntes, médios clareaudientes. Bom, alguma composição genética não alcançada ainda pelos geneticistas existe, senão eles não captariam o que captavam. Onde é que esses seres designados pelo Marcos vivem? Ele falou em Preto Velho. Vive aonde? Vive dentro do médium que conversou com ele? Claro que não. A ciência está sendo empurrada na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. Os átomos são constituídos por espaços vazios. Os nossos corpos são constituídos por 7 octilhões de átomos. Bota todos esses átomos, eliminando os seus espaços vazios, na palma da sua mão. Apenas um resíduo que simplesmente vai ser alguma forma de energia. Se nós somos constituídos por espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Amigos, como é possível? Como é possível? No momento da concepção, o espermatozoide se unir com o óvulo, dá 2, 4, 8, 16, constitui uma mórola com células absolutamente iguais em tudo, e, de repente, uma célula dessa se transforma num hepatócito, outra no osteoblasto, outra no neurônio, outra no célula do pulmão, da pele, dos olhos. Nós não temos tempo para lidar para isso. Você sabe por quê? Nós estamos com o nosso tempo ocupado dentro de uma sala de cirurgia, nós estamos preocupados na atualização dos nossos conhecimentos, nós estamos preocupados com a manutenção das nossas famílias. Mas tudo isso é verdade. Tudo isso é verídico. E essa é uma questão de tempo, porque será comprovado pela ciência. Então, o que eu acho? A solução para a humanidade está na aproximação da ciência com as religiões. Bem, esse encontro está atrasado aproximadamente 1 ano, mas eu acho que o acaso não existe. Não estamos daqui por acaso e provavelmente aqueles que estão nos escutando não estão escutando por acaso. Se eu tivesse que falar mais, eu acho que não teria tempo para contar tudo que a gente aprendeu. Agora, eu vou utilizar aqui uma imagem apresentada pela Simone. Ela aproximou, eu fiz uma fotografia na tela do computador e, numa das imagens que ela colocou, ela bota controle de sintomas, auxílio na comunicação de prognóstico, elaboração de plano avançado de cuidados, acolhimento do paciente da família e acompanhamento peri-óbito. E quando a Simone tiver certeza absoluta e inabalável de que ela está cuidando de um paciente transicional, que não está desaparecendo com o fenômeno natural da morte, que ele está simplesmente se transferindo para outro plano de existência. Eu acho que as probabilidades de ela acalmar, de ela consolar, de ela cuidar, aumentarão grandemente com o conhecimento científico que ela está adquirindo, que ela já adquire. Professora Simone, eu não abusando da sua bondade, que eu sei que é infinita, e a sua paciência, professora Cláudia e grande amigo Marcos, se nós somos imortais, como é que vai estar o nosso conhecimento em ciência e tecnologia daqui a 1000 anos, hein? Daqui a 100 mil anos, hein? Daqui a 1 milhão de anos, hein? Daqui a 1 bilhão de anos, hein? Olha, até onde eu estou entendendo, para cada célula do meu corpo físico, existe uma célula extrafísica no tal componente mortal, que é chamado de espiritual, mas para mim é tudo a mesma coisa. E se eu tivesse conhecimento científico que me ajudasse a transportar
células desse componente extrafísico para o olho de um cego de nascença. Restabelecer as células musculares, ósseas e nervosas de um paralítico, que me ajudasse a reconstruir as lesões causadas por um bacilo de Hansen. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência do bacilo de Hansen. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a nossa biologia conhece. E ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, não foi que ele aprendeu. Mas que aprendeu, aprendeu. Deve ter aprendido em universos paralelos ao nosso, com planetas ou sistemas solares que nem mais existem, mas que ele aprendeu, aprendeu. Se eu atingir as convicções inabaláveis de que sou imortal, vou também um dia aprender. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vou aprender. E olha aí, energia não me falta. Professor Marcos, Vossa Senhoria tem ideia da quantidade de energia existente no seu corpo físico? Tem, professor Marcos. Olha, essa foi uma da minha agulha, que é o denominador comum de nós todos, que me feriu a cabeça, a curiosidade científica. Entrei em contato com amigos físicos e amigos matemáticos e fiquei a seguinte pergunta: qual é a energia existente num corpo de 85 quilos, hein? 85 gramas, hein? Com 7 octilhões de átomos, hein? Cara, passou 2 ou 3 dias e me ligaram: olha, Paulo César, é melhor você ler o que nós vamos colocar no seu celular sentado, e é melhor você tomar um calmante primeiro. Tá bem. Colocaram no meu telefone que a energia existente em um ser vivo de 85 quilos pode ser comparada à usina de Itaipu trabalhando em 100% da sua capacidade por 6.300 dias. Isso sem falar nas energias extrafísicas que nós ainda não alcançamos. Eu acho que se eu tivesse controle sobre tamanha quantidade de energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Então, não existe milagre e não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Parabenizo vocês pelo seu trabalho, pelo seu estudo, pela sua dedicação, pela calma, pela dignidade de acalmar famílias, pela dignidade de consolar aqueles que estão passando pelos sofrimentos que nós temos. Professora Cláudia, a senhora tome cuidado, porque as imagens que a senhora colocou são fantásticas. E se eu me aproximar do seu computador, eu acho que eu vou roubar o seu computador. Porque eu vou utilizar essas imagens, eu dou aula para alunos de terceiro ano. Fique à vontade. Olha aquela imagem que você colocou daquela necrose do braço. Olha, todos os filósofos da humanidade, definem o tal criador, que eu não entendo, eu sei que ele existe, porque os universos, o multiverso não pode ser obra da casa, nem a vida pode ser obra da casa. É definido como um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onipotente e onisciente. Então, como um ser com tamanha perfeição infinita pode permitir que tais sofrimentos aconteçam nas suas criaturas? Eu tenho uma neta de 6 anos de idade, Isabela. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança não fala, a criança não anda, a criança não senta, a criança não come. Está com uma sonda de gastrostomia para não morrer de fome. Graças a Deus está na minha família, e tudo que tem que ser feito está sendo feito. 6.000 crianças, 3.000 crianças assim. É impressionante a exatidão dessa doença. Entram em jogo 4 seres vivos. Vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pega a gestante, corre pela corrente sanguínea e entra no feto. Entre bilhões de células, ele vai exatamente na célula-tronco neuronal, absorve energia e a célula-tronco não produz todos os neurônios que a criança precisa. É muita precisão. Mas e o tal criador? A criança nem nasceu, fez mal a quem? Houve um encontro científico, já caminhando para o término do nosso comentário, num dos maiores centros, não vou citar o nome,
da medicina do nosso país. Qual é o assunto que seria tratado? Espiritualidade e ciência como cadeira obrigatória nas escolas de medicina do país. Foram convidados 5 palestrantes. Um representante católico, um bispo, inclusive pediatra, um representante do espiritismo, um monge budista, um filósofo e um representante do judaísmo. Cada um falou meia hora. Subiu o representante do catolicismo e disse perante a plateia de médicos o seguinte: diante do sofrimento, diante da dor, nós temos que nos manter firmes. Anotei essa frase. Subiu o representante do judaísmo. Diante do sofrimento da dor, a palavra porquê não pode fazer parte do nosso dicionário. Anotei aquela frase. Terminou a apresentação, o presidente passou a palavra para os membros da instituição. Algum comentário, alguma pergunta? Ninguém. Aí passou para a plateia. Algum comentário, alguma pergunta dos que estão aqui nos assistindo? Ninguém. Bem que eu tentei ficar sentado, mas eu tenho a impressão que alguém me levantou com o braço. Aí veio um representante da instituição com o microfone. Por favor, se identifique e faça seu comentário, a sua pergunta. Me identifiquei e falei assim: olha, lá no Hospital Universitário de Pedro Ernesto, nós estamos com um paciente com sarcoma infantil no pescoço. Um tumor do tamanho da cabeça do paciente. Idade do paciente: 6 meses. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, o tumor maligno já estava no feto. Comprimimos a traqueia, fizemos uma traqueostomia, algumas semanas depois a criança morreu. Com todo respeito, eu indago ao representante do catolicismo, só poderia me explicar como seria possível nós pedirmos a uma criança com 6 meses de idade, com sarcoma infantil no pescoço, que ele deva se manter firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali, não tem resposta. Com todo respeito, eu indago agora ao representante do judaísmo. Nós estamos aqui discutindo a colocação de espiritualidade e medicina nas escolas de medicina do país. Se um aluno me perguntar por que um ser infinitamente perfeito em tudo permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que é que eu devo dizer para ele? E o porquê não faz parte do nosso dicionário? Eu acho que se o porquê não fizesse parte do nosso dicionário, nós estamos habitando cavernas na Idade da Pedra. Então, não tem saída. Sabe o que está acontecendo? Estão sendo criadas ligas para estudo de espiritualidade e saúde nas escolas de medicina. E quem está criando essas ligas não são as direções nem são os professores, são os alunos. Pela ansiedade de respostas lógicas e racionais. Quem somos, de onde viemos e para onde é que nós estamos indo. E me parece que esses encontros similares ao que estão aqui hoje serão cada vez mais comuns, porque nós, como médicos, estamos tratando muitas doenças porque não sabemos as origens, estamos tratando como efeitos. Não sabemos as origens. E essas origens, muitas vezes, estão no componente extrafísico dos nossos corpos, dos corpos dos nossos pacientes. Isso tudo será estudado e discutido nos congressos de medicina do futuro, nos simpósios, nos seminários. Eu acho que, bom, diante das convicções que eu cheguei, que eu sou imortal, que não é a primeira vez que eu estou aqui, nem vai ser a última. Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero ser médico de novo. Vou fazer prova e vou entrar. E vou entrar para uma escola de medicina. Acredito que a primeira coisa que farão comigo serão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso e profundo do meu ADN. Se for detectado que eu tenho a genética, vamos dizer assim, de uma sensibilidade mediúnica, com sentidos ultra evoluídos em relação ao que a maioria dos humanos tem, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Essas convicções, aqueles que quiserem se aprofundar, eu teria uma honra de encaminhar algum dos meus livros. Por exemplo, o primeiro, A Face Oculta na Medicina, onde eu coloco que tudo que vocês estão fazendo é de uma importância que não é ainda alcançado nem por aqueles que executam o tal trabalho. Parabenizo a cada um dos senhores. Tenho, assim, um respeito
imenso e profundo, indescritível, pelo que fazem. E fico a imaginar a premiação como seres imortais que vocês receberão. São exemplos que devem ser seguidos e faço votos de que tais encontros se repitam, porque tenho certeza de que alguns dos que estão nos assistindo nos convidarão, ou convidarão os que aqui se apresentaram, para realizarem apresentações mais longas, com maiores detalhes. Tamanha é a curiosidade científica que vocês estão despertando. Parabéns a todos, parabéns, André, pela iniciativa, e nos colocamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento que nós sejamos assim capazes de fazer aos interessados. Obrigado, Paulo. Eu acho que... Aumenta aí o volume, André. Todo mundo me ouve agora? Sim. Todo mundo me ouve bem? Eu acho, não, eu tenho certeza que Paulo... Está muito baixo, André. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu tenho certeza que Paulo conseguiu fazer um apanhado das 3 apresentações e inserir, acho que, a importante experiência dele na temática de hoje. São 10, 20, 30 anos aí dedicado ao assunto e sintetizou tudo que foi apresentado hoje. Essa é um tema, uma discussão que a gente ficaria até meia-noite e não esgotaria, né? É chato a gente ter que interromper. Então, eu agradeço aos 3 brilhantes palestrantes e ao nosso emérito debatedor pelo conteúdo que nos foi proporcionado, né? Água e conhecimento são 2 coisas que não se negam, isso é bíblico, né? E eu vou ter que encerrar, e eu gostaria de encerrar citando 2 experiências que eu tive no Congresso de Cuidados Paliativos de Montreal, em 2008. Uma foi numa apresentação chamada Cuidados Paliativos Quebrando Barreiras no Oriente Médio. Era um médico judeu narrando uma situação em que ele tratou de uma paciente palestina de câncer de ovário, em que no início do tratamento ela comia com o marido sempre com um olhar desconfiado, rabugento, porque ele tinha perdido um irmão numa das intifadas que ocorreram em Jerusalém. Essa paciente foi tratada, operada, quimioterapia, progrediu de doença, recidivou e veio a morrer desse câncer de ovário. Num dado momento, a família sumiu. E como a Simone e a Cláudia mencionaram, o cuidado paliativo transcende a morte e é cuidar da família, né? Cuidar de quem fica também. E meses depois, esse esposo volta com os 5 filhos, né? A natalidade é muito grande entre os palestinos, e cada um com um presentinho para esse médico judeu. E ele fala assim: há meses atrás, quando eu entrei aqui, você era meu inimigo, mas eu vi o carinho que você dedicou à minha esposa e hoje eu te vejo como meu irmão. E eu vim aqui com meus filhos para te agradecer. A gente lida, né? A gente que lida, todos aqui trabalham no SUS também, que lida com 75% da população brasileira, e a gente está lá no âmago do sofrimento da nossa população. A gente tem a missão profissional e espiritual de cuidar dessa população. E outro exemplo foi uma dinâmica em que formavam-se grupos de 3, né? E a dinâmica era o seguinte: um observador, um era um paciente terminal e um outro era um médico paliativista. E cada um ia dar a notícia da terminalidade da vida mediante sua ótica. E eu caí num grupo interessante, porque eu estava com um saudita, que era muçulmano, o outro era um colega canadense, um local anglo-saxão protestante, e eu, embora seguidor de uma religião japonesa, vindo de um país cristão, fui criado num colégio católico até os 16 anos de idade. Interessante como cada cultura vê a morte, aceita a morte de uma forma. Então, o saudita dizia que no país dele, quem recebia notícia estava resignado porque acreditava que Alá o iria salvar, mas se não o salvasse, ele ia acolhê-lo no mundo celestial.
O anglo-saxão protestante, bem pragmático, falava que no país dele, quando a pessoa recebia uma notícia de morte, queria saber quanto tempo de vida tinha para poder acertar toda a papelada, deixar as heranças, viajar com a esposa, com cada filho e fazer a despedida. E eu dizia que dentro da cultura predominantemente cristã brasileira, o paciente acredita que Jesus vai salvar, que algum santo poderá operar um milagre, que se isso não acontecer, mas vai estar na eternidade no reino dos céus. Então, como o Antônio Marcos professor, né, a gente tem que respeitar a fé do nosso paciente. Nós estamos num país diverso, multicultural, multirracial. Graças a Deus, temos uma liberdade de expressão e religiosa, e a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, respeita o culto do outro, e perante essa fé, nós vamos trabalhar a terminalidade da vida. Então, eu gostaria de terminar com essas duas experiências, né? E citando uma frase, eu sempre digo que o melhor filme da nossa vida é o último que a gente viu, o melhor show é o último que a gente assistiu, e o melhor livro é o que a gente está lendo. Então, eu estou lendo uma obra que revisita o pensamento filosófico de um pensador alemão do século XVII, chamado Gottfried Wilhelm Leibniz. Teve uma importância histórica fundamental, mas que ele foi muito ocultado nos últimos séculos, e que ele diz que a sabedoria é a ciência da felicidade. Eu me lembro quando eu trabalhava no HC4, Unidade de Cuidados Paliativos do INCA, a Cláudia presenciou isso, a Simone presencia, a rotatividade é enorme. Eu chegava na enfermaria, 2 tinham morrido, 2 internados, no dia seguinte, 2 tinham morrido, 2 tinham internado e tal. E quando eu assumi o serviço lá, eu presenciei um conflito na equipe, e no dado momento eu chamei a equipe e falei o seguinte: olha só, olha para a situação da gente, olha a situação para aqueles que estão deitados naqueles leitos lá, são 12 leitos. Essas pessoas têm pouco tempo de vida. O que a gente pode proporcionar essencialmente para eles? Felicidade. Então a gente vai trabalhar com alegria aqui. Que a gente não pode trazer nossos problemas, nem levar esses problemas para casa. Senão a gente vai pirar e vai deixar de oferecer algo positivo nos últimos dias de vida desses pacientes. Então, realmente, a sabedoria é a ciência da felicidade. Eu termino aqui, agradeço a todos, agradeço a audiência, agradeço ao CBC, à SBSO, ao CREMERGE, que dá o apoio logístico, através da sua plataforma digital, e que sigamos com a capacidade de levar a felicidade às pessoas. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite. André, muito obrigada, hein? Boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.